muito feliz. É aniversário dela, meus parabéns. Com certeza. Esse ano não deu para fazer festa para ela, né? Porque todo ano a gente faz uma coisinha. Mas está muito bem parabenizada e desejo sucesso e só coisa boa. Não desejo coisa ruim para ninguém, só desejo coisa boa para a professora. Obrigada. Muito obrigada, gente. Esse ano está sendo um aniversário diferente, né? Mas o que vale é os bons sentimentos. Então, tudo que as pessoas estão desejando de coração. Isso é o mais importante. Eu estou feliz de hoje, no meu aniversário, estar aqui com vocês, que são pessoas que eu adoro. E muito obrigada pelos os bons votos aí de felicidades. Bom, pessoal, eu estou gravando a aula, então só para vocês ficarem cientes, né? Já deve ter aparecido aí na barrinha de vocês que eu estou gravando a aula. E para a Aline que chegou agora, não sei se tem mais alguém, eu não estou vendo aqui na tela se chegou agora. Eu falei então sobre a prova, a Evelyn já colocou no grupo. O que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre trauma de abdômen. Já é da unidade 3, né, da seção 3.1. Então, essa matéria de abdômen não vai cair na prova, bom? E vai cair na prova é a unidade 1 e a unidade 2. Então, tudo que nós vimos na unidade 1 e na unidade 2. Eu deixei para vocês lá no AVA, na pós-aula da sessão da unidade 3, sessão 3.1, um estudo de caso que eu quero que vocês façam ele. Aquele estudo de caso para vocês também estudarem para a prova, tá bom? Então, tentem fazer, por favor, o estudo de caso e mandem para mim pelo AVA. Deu para entender? Sim, deu para entender. Mas, boa noite, professora. As 3 não está aberto ainda para gente. Oi? A unidade 3, acredito que não está aberta ainda para gente. Não está aberta ainda? Então, se não estiver aberta, eu vou pôr, então, na unidade 2, na sessão pós-aula 2.3, tá certo? Tá certo. Melhor, porque a 3 eu acho que é só dia 14 que abre pra gente. Tá bom. Então, quando acabar a aula, eu já posto para vocês lá, tá bom? Ok. Então, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o trauma de abdômen. A gente já vem aí, né, nas outras aulas falando aí sobre trauma. Então, eu vou tentar aqui dividir compartilhar a minha tela com vocês. Talvez demore aqui um pouquinho. Deixa eu achar aqui onde que tá aqui embaixo. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Não, só a senhora, por enquanto. Tá, vamos esperar um pouquinho, que eu acho que já vai entrar. Vou tentar compartilhar de novo. Para mim já está compartilhado. Vou voltar de novo aqui para ver. Quando vocês conseguirem ver a minha tela, por favor, me avisem. Professora, o áudio está um pouquinho cortado também. E a imagem está tremendo bastante, tipo, cortando, sabe? Talvez, Bia, seja a sua internet. Eu acho que você entrou depois que eu falei, mas realmente eu acho que todo mundo está com um pouquinho de dificuldade hoje em relação à internet. O que vocês conseguem ver aqui agora? Ok, Nada. A sua imagem no canto e uma tela preta. Agora travou. A minha está normal aqui. Alguém consegue ver a aula, gente?
Não, só tô vendo a senhora. Agora apareceu, trauma de abdômen. Eita, peraí, que agora eu voltei. Tá aparecendo aí para vocês? Ou sumiu tudo? Sim, Não, mas eu tá ainda tô vendo. surreal. Então, a senhora e a tela. Pessoal, tá aparecendo a trauma de abdômen? Sim. Se eu mudo aqui de slide, vocês conseguem ver? Não. Alguém consegue ver, gente? Eu tô vendo trauma de abdômen só, e a senhora, a sua imagem embaixo. Mas a internet hoje, ela tá demais. Desde cedo ela tá ruim. Wallace, quando eu mudo aqui o slide, você não consegue enxergar? Não, agora a senhora mudou de outra forma. A senhora voltou para videoconferência. Não, não voltei. Talvez eu voltei, mas já faz um tempinho. Acho que sua internet está demorando chegar o sinal. Foi o que eu te passei de tarde. Ela tá bem lenta. Pode ser isso. Pessoal, Professora, você consegue me ouvir? professora, Consigo ouvir. Camila, cheguei, tá? Oi, Cá. O que você enxerga aí na sua tela, Camila, que você está chegando agora? Só você. Agora sumiu, tá? Só assim, agora apareceu o slide. Apareceu? Apareceu. Para mim não apareceu nada. Tá. Parabéns, professora. Agora Felicidades. apareceu. Agora apareceu. Obrigada, obrigada. Agora apareceu? Isso, a lesão intra-abdominal. Esse Foi, aí eu levou um tirei tempinho do para carregar, sistema. mas entrou. Gente, tá um pouco complicado hoje a internet. Ó, vejam se aparece um slide grande com o nome trauma de abdômen. Ainda não. Camila, é o Diego que está falando? Isso. Diego, não apareceu nada aí? Pra mim tá aparecendo. Só a tela do PowerPoint, o segundo slide. Só. Lesão intraabdominal. Camila, Pra mim não tá qual aparecendo nada. Agora Agora foi. Trauma de Trauma de abdômen, abdômen. apareceu agora. você? Agora sumiu de novo. E você voltou para a tela de videoconferência. Na verdade, não sou eu que estou voltando, ela está voltando automática. Vamos lá de novo, eu vou tentar mais uma vez, tá? Agora tá aparecendo trauma de abdômen. Tá aparecendo trauma de abdômen? Já para mim não aparece nada. Camila, você consegue ver o cursor aqui na tela? Consegue ver o quê? A setinha do meu computador? Se movimentando? Só o cursor. Se movimentando, não. Tá. Se eu mudo de slide agora, vocês conseguem ver? A tela está totalmente preta para mim, professora. Não, tá parada em trauma de abdômen. Voltou na lesão. Pessoal, deixa eu falar uma Agora coisa mudou. pra vocês. Mudou? Agora está aparecendo o segundo slide? Sim. Isso. Tá. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui. Qual slide que aparece para vocês? A lesão intraabdominal não diagnosticada. Ok, é esse mesmo. Gente, então talvez nós tenhamos alguns probleminhas aí
com a internet, mas que eu percebi é que está ruim para todo mundo. Não é nada com a plataforma, não. É que a internet está ruim mesmo. Então, eu vou começar falando, né, igual das outras aulas, igual nós fizemos em outras aulas. E aí vocês vão me perguntando e a gente vai aqui tirando as dúvidas, certo? Certo, professora. Minha única temor é que no dia da prova a gente for fazer tiver desse jeito, né? Não, acredito que não, porque aí vocês vão fazer direto pelo AVA. Ah, entendi. Vai ser disponibilizado para cada aluno? Eu acho que depois a Bruna vai mandar para o representante de sala. Como Ela que vai falou ser. que quem ia das orientações era você. As orientações, sim. Eu vou estar online, mas a prova não vai ser aqui comigo pelo o Team, né? A prova vai ser pelo AVA. Professora, mas como vão ser essas orientações? Orientações é o tempo de prova, igual como se a gente estivesse na sala de aula. Como que tem que ser respondida a prova, o tempo de prova, então o horário que começa, igual concurso público. O horário que começa, o horário que termina, e algumas coisas que tá para a gente orientar vocês, mas eu não vou ficar interferindo no momento de prova de vocês. Vai ser como se eu estivesse na sala de aula, e aí se vocês tiverem alguma questão, professora, eu não entendi o que é intraabdominal. Eu vou fazer igual na sala de aula. Se dá para eu explicar, eu explico. Se não dá, eu falo, olha, essa é uma pergunta que eu não tenho como responder. Quer dizer que as questões vão ser colocadas como se fossem perguntas do AVA, só que como uma prova, é isso? Não. As perguntas serão igual às provas que eu faço para vocês. A Sim, única mas coisa... vai ser disponibilizada igual ao AVA Não, para não é igual responder. ao AVA. Vai estar disponibilizada no AVA. Entendi. Entendeu? Mas aí eu Vai acho ser que... tipo os questionários que tem de pré e pós-aula. Oi? Vai ser tipo os questionários que tem de pré e pós-aula. Isso. Só que, na verdade, essas questões serão eu que vou fazer. Mas sim. Entendi. Tá? E vai ter tempo por questão ou vai ser igual na sala? Tipo, você Vai ser tem igual na até sala. 10 horas O para tempo fazer. de início e o tempo de término. Vai ser igual na sala de aula. Deu para Estudem, entender, gente? pessoal, porque ela vai colocar perguntas de vestibulares, hein? E concursos públicos. Então, estudem. Na verdade, eu sempre coloco em todas as provas. Professora, você não seja maldosa. Já fui, porque eu já fiz. Professor, eu gostaria de saber, a aula de hoje que você está disponibilizando e dando para a gente é a unidade 3.1? Isso. É a unidade 3, seção 3.1, trauma de abdômen. Pessoal, então Obrigada. vamos lá. De nada. Então vamos... Ô, Bia, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo e vendo também o slide. Ok. Não vai esquecer seu microfone ligado hoje, hein? Pode deixar, estou em casa. Tá bom. Pessoal, vamos lá então. Ó. A lesão intraabdominal não diagnosticada continua sendo causa frequente de mortes evitáveis, né, após o trauma. Os sinais clínicos de lesão intraabdominal são discretos, encobertos pela dor causada por lesões extraabdominais, associadas ou mascaradas pelo trauma encefálico ou pelo uso de entorpecentes. Então, assim, quando a gente fala de trauma de abdômen, então, ele não é diferente dos outros traumas que nós estudamos até agora. Né? Todo paciente que ele é considerado politrauma, e quando eu falo politrauma, ele pode ter vários traumas, né? Ele é um paciente que ele requer muita atenção, ele requer um olhar bem diferenciado. Por quê? Nem sempre eu sei se ele está com trauma abdominal. De repente, ele está com trauma crânioencefálico, mas ele não está com trauma abdominal. E para mim, às vezes, o que está mais focado naquele momento é o TCE, porque às vezes eu faço uma escala de coma de Glasgow, né? E aí ela evidencia para mim que aquele paciente está com Glasgow baixo, né? Que é um paciente que pode estar apresentando alguma alteração neurológica, e às vezes eu esqueço da dor abdominal,
que pode ser associada, né, pode estar associada a um trauma abdominal. Então, por que é complicado? Porque essas lesões, elas ocorrem muitas vezes associadas com outras lesões, principalmente quando eu falo de trauma de tórax. Então, o trauma abdominal, ele é muito frequente quando a pessoa também sofre, né, quando a vítima também sofre um trauma de tórax. Então, quando eu falo isso, o que eu estou querendo passar para vocês? Que as lesões, as contusões de abdômen, elas podem levar a lesões de tórax e vice-versa. Se, por exemplo, o paciente, né, a vítima estava dirigindo, ela sofre um impacto, né, e ela bate o abdômen contra a direção. Ela pode ter um trauma de tórax, conforme nós estudamos semana passada, e ela pode ter um trauma de abdômen. Ou ela pode ter o trauma de tórax, e o trauma de tórax pode iniciar um trauma de abdômen. Por quê? Eu posso ter uma ruptura de alguma parte, um baço, por exemplo. Ruptura de baço, que é o mais comum em trauma de abdômen. Só que, às vezes, eu estou tão focada só no trauma que eu esqueço de outros. Então, por isso que, muitas vezes, o trauma abdominal ele acaba sendo mascarado por outros traumas. Porque ele é um pouco mais difícil de ser diagnosticado. Deu para entender, gente? Deu sim. Quando você falou trauma de abdômen, na hora veio na minha cabeça a ruptura do baço. Exatamente. É uma das causas mais frequentes. Pessoal, veja se mudou o slide para vocês. Sim. Ok. Sim, mudou. Então, cerca de 20% dos pacientes, né, como hemoperitônio. E o que é o hemoperitônio? Né? A presença de sangue na cavidade peritoneal, apresentam achados clínicos por ocasião da primeira abordagem. Então, além disso, a cavidade abdominal se constitui em reservatório potencial para grandes perdas ocultas de sangue. Portanto, qualquer vítima de lesão por desaceleração, que é o que eu acabei de dar um exemplo, né? Por exemplo, o paciente está dirigindo e aí ele tem uma freada brusca ou ele bate em outro carro e com isso ocorre a desaceleração. Então, ele pode ter um ferimento que pode ocasionar um trauma de abdômen. Ou um ferimento penetrante de tronco. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, porque o paciente ele pode estar com uma lesão vascular ou lesão de vísceras abdominais. Então, não tem como o paciente chegar, por exemplo, com uma lança na barriga, né? Que é muito comum a gente receber isso em pronto-socorro. Com um galho de árvore no abdômen. E você imaginar que aquilo ali não fez nada, que está tudo certo, porque o paciente, às vezes ele chega, né, muitas vezes consciente, orientado, explicando o que aconteceu, só que o que eu não posso esquecer é que qualquer tipo de trauma pode evoluir muito rápido. Então, eu tenho que estar atento a todo momento para qualquer sinal e sintoma que esse paciente venha apresentar para mim. Porque ele pode ter o abdômen lesionado de várias formas, seguidos de vários traumas. E ele pode ser mascarado pela dor e pelos sinais clínicos desses outros traumas que nós já abordamos aqui. Deu para entender, gente? Sim. Ok. Vou mudar aqui, então vocês conseguem ver meu outro slide? Não, para mim tá parado no mesmo. Cerca de Alguém? 20% ainda. Agora mudou. Mudou. Tá. Mudou. Ok. Então, traumatismos abdominais, né, decorrem de diversos mecanismos, tais como os ferimentos por projéteis de arma de fogo, por arma branca, quedas, atropelamentos, acidentes automobilísticos, agressões, entre outros. Traumatismos associados a outros segmentos corpóreos,
como do sistema nervoso central, o tórax e sistema músculo-esquelético estão geralmente associados aos traumatismos abdominais fechados, né? E podem, de certa forma, mascarar os sintomas relacionados às lesões intraabdominais. Uma das causas mais frequentes que a gente tem também de trauma de abdômen é no caso de violência, de agressão, né? Porque geralmente chuta abdômen, dá murro em abdômen. E esse trauma fechado, né? Por exemplo, uma queda onde a pessoa está, sei lá, de bicicleta e bate o abdômen no guidão, por exemplo, da bicicleta ou da moto. Isso tudo pode ocasionar um trauma abdominal, um trauma de abdômen. E aí, quando eu venho descobrir isso, muitas vezes o paciente ele já está em choque, né? Às vezes ele está tendo uma perda de sangue interna, uma hemorragia interna, e ele está conversando comigo, está consciente, orientado, até ele rebaixar de vez. E aí eu vou mudar aqui para vocês no próximo slide. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Vocês estão conseguindo entender até agora, gente? Sim. Sim. Ok. Pena que você não pode ver eu comer pipoca aqui. Fica à vontade aí. Então, referente ao trauma penetrante, né? É mais comum o ferimento por arma branca ou de fogo, sendo os órgãos mais afetados o intestino delgado, o mesentério, o fígado, o colo, o baço. Então, no trauma, a gente falando do trauma penetrante, né? A gente tem dois tipos de traumas de abdômen. A gente tem o trauma penetrante e o trauma fechado. Então, no trauma penetrante, os principais órgãos afetados são esses. No trauma fechado, os órgãos mais acometidos são baço, fígado, intestino delgado e rins. Dependendo, claro, do tipo de energia cinética que ocorreu o trauma, né? Caiu da moto, bateu no guidão da moto, bateu contra uma parede e ele estava no carro e acabou batendo, né, a parte do abdômen lá na direção do carro. Então, eu tenho um trauma fechado. Eu tenho um trauma penetrante quando eu tenho um trauma aberto, né, que a gente chama, eu consigo ver o que atingiu aquele abdômen. Então, por exemplo, uma facada, um tiro na barriga, eu não consigo ver que órgão ele atingiu, mas eu consigo ver que ele está com ferimento, né, com trauma penetrante. O trauma fechado eu não consigo ver, né? Às vezes ele está com trauma de baço e eu só vou conseguir ver que ele está com trauma de baço quando eu faço o exame físico. Então, quando eu faço o exame de abdômen, se vocês assistiram aqueles vídeos lá, vocês devem ter visto isso. Quando eu faço o exame de abdômen, eu consigo ver o baço alterado. A única coisa que eu posso palpar no exame físico é a borda do fígado. O baço, se ele está palpável, ele está com alteração. Deu para entender, gente? Sim. Ô, professora, uma massagem cardíaca, às vezes uma massagem cardíaca demorada, você pode romper o baço desse paciente também nessa massagem e levar ele a óbito, né? Olha, não é para isso acontecer, porque o baço ele fica bem baixo. Só se a sua mão estiver muito embaixo ou se você quebrar muitas costelas desse paciente, que aí pode ter uma perfuração. Mas não é para ser pela causa do movimento da massagem, porque a massagem ela fica entre os mamilos, né, no externo, acima um pouquinho aqui do apêndice tifoide, o processo tifoide, né, 3 dedos acima do processo tifoide. Claro que se eu tenho quebra de costelas, eu posso romper, eu posso machucar, né, qualquer outro órgão interno. Deu para entender? Sim, principalmente se for um acidente de trauma, por exemplo, de pancadas, várias pancadas pelo corpo. Nessa massagem cardíaca, você não pode só romper o baço como qualquer outro órgão, né?
Não, aí na verdade não é a questão da massagem, né? Por exemplo, se o paciente apanhou, né? Que é uma coisa que acontece bastante. Se ele levou murro na barriga, se ele levou chute, então a causa não é a massagem, a causa é o trauma. Né? Então, acabou rompendo o baço devido ao trauma que aconteceu. Quando você fala para mim da massagem, eu entendo que a massagem cardíaca pode fazer isso. Ela só pode fazer isso se de repente você quebra alguma costela bem embaixo, e aí essa costela de repente pode perfurar o baço ou outro órgão, como eu falei no dia da massagem cardíaca. Mas não é para ser a causa disso. Deu para entender? Sim. Oi, professora. Oi, Dá para me ouvir? É a Ingrid. Hoje eu tenho um microfone. Misericórdia. Dá sim, Ingrid. Eu vou ficar quietinha, Oi, prometo. que saudade de você, Ingrid. Apareceu? Apareci. Pessoal, então vamos lá. Ingrid, você consegue ver a imagem aí? Consigo, tá normal, tudo bem. Ok. Então aí vocês têm uma imagem que está tudo no livro de vocês, né? De um trauma fechado. Isso aqui foi um trauma, né, ocasionado pelo cinto de segurança. Então imaginem junto comigo aqui, ó. Vocês recebem esse paciente que está aqui na imagem, na sala de emergência. Esse paciente chega com um Glasgow muito baixo, um Glasgow de 6. Ele chega para vocês. É um paciente que tem insuficiência respiratória, tem sinais de olho de guaxinim. Vocês vão se atentar ao quê, primeiramente? Vocês vão se atentar ao trauma de abdômen ou vocês vão se atentar a outros sinais clínicos que ele está apresentando? Aos outros sinais clínicos, ao TCE possível. Exatamente. Por isso que eu falei que o trauma de abdômen, muitas vezes, ele passa despercebido. E é quando a gente vem ver aquele quando faz tomografia, né, quando faz o lavado, aí que você às vezes vem perceber isso. Por quê? Você tem outros traumas que acabam chamando mais a sua atenção pelo quadro clínico daquele paciente e o outro acaba realmente passando despercebido. Tudo bem até aqui, gente? Ok, professora. Mas um paciente que chega dessa forma, como você está mostrando na figura, é só o médico que já pode encaminhar ele para tomografia ou você já pode? Não. Qualquer exame, qualquer medicação é só equipe médica. E você pode, claro, que você pode, você deve fazer é discutir o caso com o médico, com a equipe multi. Doutor, o que você acha? Porque se o hospital já é um hospital que atende esse tipo de paciente, ele já vai ter protocolo para isso. Mas vamos supor que você está trabalhando lá no interior, sei lá, no Nordeste. É um hospital que não recebe esse tipo de paciente, não é a realidade, muitas vezes, do município. Mas com conhecimento, você pode, né, questionar. Doutor, né, pode ter aí um possível trauma, foi um acidente de moto, um acidente de carro, levou bastante pancada, vamos fazer uma tomografia, talvez tenha, né, para a gente descartar a possibilidade aí de um trauma de abdômen. Então, a voz do enfermeiro, gente, o que eu quero que vocês terminem a faculdade sabendo, tendo a certeza disso, é que o enfermeiro ele é bastante decisivo nos exames junto com o médico e com a equipe multi. Por exemplo, você pega um paciente lá na emergência que chega vomitando. Imagine que vocês recebem um paciente na sala de emergência. Qual que é a história clínica dele? A história clínica dele é que ele é hipertenso, porém ele não faz uso da medicação corretamente. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Tá. Tá cortando um pouco, mas eu tô. Tá. Então, vocês recebem um paciente na sala de emergência, que ele está com história de vômito, dor abdominal, desculpa, dor abdominal não, vômito e cefaleia intensa. E ele levanta a cabeça, ele vomita.
Ele tem uma história de já ter tido um AVC isquêmico, por exemplo, e ele chega para vocês lá no pronto-socorro. A primeira suspeita de vocês, o que seria? Um segundo AVE? Por quê? Quem falou comigo? Fui eu, Evelyn. Por que, Evelyn? Porque se ele já teve um AVE, é bem mais fácil ele ter um segundo. E como ele não está tomando as medicações para controlar a pressão arterial, Tá. foi isso que eu pensei. Tá. E se o médico que trabalha com você naquele plantão fala que a suspeita dele é uma labirintite? Eu não ia confirmar de imediato, eu ia pedir para investigar mais, porque ele teria que ter tontura também. Mas ele tem, eu esqueci de falar que ele tem tontura quando ele levanta. Então, Mas a assim, gente precisa investigar por conta do histórico já de AVE que ele já teve, né? Tem que levar em conta o histórico. exatamente. E os sintomas são parecidos também, né? São praticamente iguais. Pensem que o médico pede para fazer uma tomografia. Pela imagem de tomografia, ele descarta o AVE. E aí ele fecha como labirintite. O que vocês fariam? Manter o paciente em observação. Boa, Bia, isso mesmo. Pelo menos manter o paciente em observação. Por quê? Nesse tempo, porque assim, gente, a gente discute com o médico, né? Discute da forma saudável, claro, o caso com o médico. Só que ele recebe uma tomografia e ele estabelece um pré-diagnóstico de labirintite. Mas, por mais que esse médico fale para mim que ele tem uma labirintite, eu não posso deixar de levar em consideração o que ele tem antes, que ele já teve. Então, esse paciente, obrigatoriamente, ele ficar pelo menos 12 horas em observação. Ele toma tomo. Está bem baixo, dando para ouvir. Professora, eu quase não estou conseguindo te compreender. Consegue me ouvir agora? Não, Ainda tá não. falando bastante. Tá muito ruim. E a imagem sumiu. Gente, mas para quem entrou depois, eu estava falando que a internet Professora, não estou ouvindo. Eu sei que você está falando, está bem longe, mas eu não estou conseguindo compreender nada. Pessoal, alguém consegue me ouvir? Muito baixinho, não dá para compreender. Tá falhando bastante. Consegue me ouvir? Tá falhando bastante, professora. Tá bem no fundo sua voz. E com interferência. E eu consigo ouvir vocês normalmente. Vê se seu microfone está conectado direito, professora. Já vi aqui. Hoje que ele Não tem alguém com o microfone aberto? Oi? Dessa vez não fui eu, hein? Não tem alguém com o microfone aberto, será? Isso, pode ser que alguém esteja com o microfone aberto. Vocês conseguem me ouvir? Eu vou direcionar a pergunta para uma pessoa. Só uma pessoa abrir o microfone, tá? Agora eu te ouvi. Agora eu te ouvi. Bia, você consegue me ouvir? Oi, professora, falou comigo? Sim, é a Val que está falando? É, Você está conseguindo me ouvir? agora eu tô, mas estava bem lá no fundo a sua voz. Mas é porque alguém estava com o microfone aberto. Então, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone fechado. Se vocês abrirem o microfone e ver que alguém também está falando junto, fecha o microfone e espera a outra pessoa terminar, pode ser? Ok. Pessoal, então, só para finalizar esse estudo de caso que eu dei para vocês aqui. O que eu tenho que lembrar
é que nem sempre um AVC ele é hemorrágico, né? Professora, quanto tempo tem que manter esse paciente em observação? Então, é o que eu falei antes, que acho que vocês não conseguiram ouvir, que já que ele deu um pré-diagnóstico que o paciente tinha uma labirintite, eu tenho que deixar ele pelo menos 12 horas em observação. O que eu tenho que pensar? Que nem sempre esse paciente ele vai ter um AVE hemorrágico. Se ele tiver um AVE isquêmico, às vezes não aparece na tomografia antes de 24 ou 48 horas. Por isso que o paciente ele tem que refazer o exame depois de 24, preferencialmente depois de 48 horas. Para aí sim, para depois desse momento, eu conseguir fechar um diagnóstico desse paciente e falar que ele tem uma coisa mais simples, por exemplo, que é uma labirintite. Deu para entender? Sim. 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 Ok. Eu não conheço o protocolo aqui das instituições daqui de São Paulo porque eu nunca frequentei. Mas agora eu entendi bem, porque lá no Mato Grosso, lá em Campo Grande, a observação é de 72 horas quando você chega com um trauma. Não, mas aqui eu estou dando um exemplo do AVE, né? Do AVE. Quando você chega, o protocolo é quando você chega com trauma, você já fazer tomografia, você já fazer ressonância, você já fazer tudo o que for necessário. O paciente realmente ele não pode ter alta com menos de 48 horas do trauma. Pessoal, então, a preocupação inicial da avaliação do paciente com trauma abdominal, não é de estabelecer um diagnóstico preciso da lesão, né? E sim determinar se existe essa lesão intraabdominal. Então, o objetivo imediato, né, em tal avaliação é garantir a sobrevida, deve-se determinar as condições das vias aéreas, né, e manter a permeabilidade total, estabilizar a coluna cervical, atentar-se à respiração e ao padrão respiratório. A avaliação da circulação é fundamental, bem como a avaliação neurológica e o uso do ABCDE, do trauma que nós já vimos lá no trauma cefálico. Então, não muda, né, o protocolo do primeiro atendimento para as vítimas quando eu falo de qualquer tipo de trauma. Isso ficou claro? Sim. Então, deve ser realizada também uma história clínica meticulosa, né, podendo ser feita diretamente com familiares, paciente, entre outros, além do SAMPLA, né, que a gente já falou bastante. Então, deve ser destacado qual foi o mecanismo do trauma, o tempo da evolução desse trauma, o quadro inicial e como foi sua evolução. Então, toda história coletada é muito bem-vinda nesse momento. O que a gente não pode esquecer, como eu falei lá no início da aula, aliás, lá no início da nossa matéria, é que sempre que a gente vai avaliar um paciente, a gente tem que avaliar ele igual quando a gente vai fazer exame físico de enfermagem. A gente não pode avaliar um paciente de trauma achando que ele não vai ter nada. A gente tem que procurar, a gente tem que ter curiosidade, a gente precisa entender se realmente aquele paciente não tem nada. Eu só posso sentar na cadeira e falar assim, não, realmente a observação está tudo certo, quando eu descartar todas as hipóteses que esse paciente possa vir a evoluir. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Tá. Aí aqui tem um exemplo, né, lá do livro de vocês. Então, na avaliação secundária, o exame físico deve ser detalhado, principalmente o abdômen. Então, na inspeção, atentar-se ao tipo de abdômen, se está distendido, se existe algum ferimento, hematomas, evisceração. Na ausculta, atentar-se aos ruídos hidroaéreos. Na percussão, atentar-se à descompressão brusca, um indicativo de irritação peritoneal, lembrando, né, de verificar se está timpânico, maciço, hipertimpânico. Então, aqui eu não vou entrar muito nos detalhes,
porque eu pedi para vocês lerem, para vocês verem aqueles vídeos que eu mandei para vocês, os links. Semana passada, pedi para vocês procurarem, por exemplo, trauma de abdômen e pôr o nome da enfermeira, da Alba. Mas se vocês não viram, vocês também não vão entender muito. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no vídeo dela sobre exame físico abdominal, tá bom? Tudo bem, eu assisti, se necessário, eu assisto de novo, porque são muito bons os vídeos. É muito legal mesmo. Pessoal, então, uma imagem lá do livro de vocês, né? Um trauma de isso aqui pode ser durante o acidente, pode acontecer por faca, né? Por uma lança, por um galho, por qualquer coisa que venha a causar, então, o trauma de abdômen penetrante. Se ele fosse um trauma fechado, né? Então, aqui estaria fechadinho e o trauma estaria interno. O nome diz. A professora está picotando demais, eu não entendi nada. Fala. Oi, você consegue me ouvir? Consigo, mas tá picotando mesmo. Tá bem ruim. Alguém deve estar com o microfone aberto. Confiram o microfone, gente, por favor. Gente, então, no trauma abdominal, né, pode ocorrer a evisceração, né, quando a saída da vida, como essa foto, aí viram. No atendimento dessa vítima, devemos manter posicionamento, decúbito dorsal, não reintroduzir as vísceras, jamais a gente faz isso, tá? Colocar compressas umedecidas com soro fisiológico, sempre com essas espécies, realizar o ativo oclusivo sem fazer pressão. Então, o tratamento efetivo será a laparotomia exploradora e reposição dessas vísceras por meio do ato cirúrgico. Então, os principais diagnósticos de enfermagem pode ser, né, dor aguda, risco de sangramento, fusão tissular gastrointestinal ineficaz, débito cardíaco diminuído, integridade da pele prejudicada, entre outros, que com certeza se a gente fazer o exame físico nesse tipo de paciente. Conseguindo me ouvir, gente? Professora, aqui não está dando para entender nada. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Pessoal, mandei uma mensagem para vocês aí no WhatsApp. Gente, está ruim hoje a internet. Para mim, vocês normalmente, quando vocês mandam mensagem para mim, quando vocês falam, né, eu consigo ouvir. Mas eu acho que é uma internet mesmo. O Wallace, hoje de manhã, já tinha falado para mim que a internet estava bem ruim, né, Wallace? Sim, mas está picotando demais. Não tá, eu entendi só o Wallace internet, nem mais nada. De todas as coisas que ninguém está conseguindo me entender direito. Eu não ouço você direito, também está cortando a fala. Tá, eu vou tentar pôr de ouvido para ver se melhora. Espera um pouquinho.
Vocês conseguem ver? Professora, pelo que a gente vê, não é seu microfone, é a conexão mesmo. Não, tá Não. picotando. Um pouco, não. Não. Gente. Agora está totalmente mudo. Oi, Ingrid. Oi. Pro, não dá para entender nada que você fala. Tá picotando muito, falhando muito e fica um. Sabe aquele que dá interferência e fica um barulho assim no fundo? Onda de rádio. Que vão aonde? Sabe antigamente, quando a internet era discada, que quando tocava um celular perto do modem fazia um barulhão de interferência? É esse barulho que tá fazendo. Eu acho que é a internet mesmo que tá ruim. Tá dando para ouvir. Ô, professora, veja, eu entendi bem a Ingrid, eu entendi bem a Evelyn, deu para entender a voz das duas. Ô, Val, fala alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa, então. Entendi a Val, mas a senhora a gente não está conseguindo ouvir. Olha, para mim tá muito ruim. Eu sei que é a professora que está falando, mas assim, é tipo uma letra eu entendo, o resto da palavra não dá para entender e fica cortando bastante, com muita interferência, bastante interferência. Sim. E quando eu vejo a professora no vídeo, a imagem dela fica totalmente travada para mim. Sim, é a internet de lá que tá ruim. Se fosse a minha internet, eu não consegui ouvir vocês. Eu consigo ouvir normalmente vocês. Isso que eu tô achando estranho. A minha internet hoje, ela tá péssima. O dia inteiro ela tá com problema. Então, assim, aqui eu sei que é aqui mesmo que tá bem ruim. Eu tô tentando entender, ouvir, mas tá bem difícil. Eu sei que a internet aqui de casa tá ruim hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco vai ter uma live. Vamos lá na live, você comigo, hein? Tem condições, não tem condições de ouvir. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo, porque eu consigo ouvir vocês perfeitamente. Então, eu espero um pouco, eu vou ver aqui o que eu faço. Só um minuto. A sua imagem apareceu, bem embaixo do slide. Nossa, mas não estou ouvindo nada. Professora, você está falando alguma coisa? Oh, peraí, está até desligado o microfone. Não está ligado. Você está falando Não, eu alguma acho. coisa? Wallace, eu acho que ela saiu, foi tentar reiniciar, alguma coisa assim. Ah, tá bom. Na verdade, até quando você fala fazendo interferência, né? Então, a voz de vocês eu estou ouvindo bem. A voz da Val, da Evelyn, sua e de todo mundo.
Ai, sei lá, então, mas às vezes dá interferência na voz de vocês também. Pouca, mas às vezes dá também. Ah, Wallace, hoje encontrei Lan House aberta, glória a Deus. Evelyn, maravilha. Vamos. Qualquer coisa, aquelas coisas que a gente tem que imprimir, eu vou até a Lan House onde está aberta aí perto de você, a gente imprime. Beleza, mas deve ter outras abertas. Ah, Só para cá procurar. não, tá tudo fechado para cá. Nossa, Você fez o cadastro em falar nisso? eu fiz. Eu dei o resultado. Eles Não, diziam ainda para. vai ficar em análise. Vai ficar até segunda-feira em análise. Fica tranquila. Então, segunda-feira eu olho de novo.
Alguém consegue me ouvir melhor agora? Pessoal, ele mandou um áudio no grupo falando que é para todo mundo sair da sala e entrar de novo. Evelyn, você consegue me ouvir? Consigo, normalmente. Agora melhorou? Sim. Eu também consigo, você, Felipe. Ah, ótimo, Felipe. Então eu vou voltar. Evelyn, por favor, põe lá no grupo que agora vocês conseguem me ouvir. Pra mim tá ruim. Eu ainda não consigo ouvir. Nem sei Lu, ouvir. você não consegue me ouvir? Não. Mas como você me respondeu, se já você colocou consegue me grande? ouvir? Professora, eu consigo te ouvir do mesmo jeito de antes, cortando bastante e bem lá no fundo. Mas é porque as pessoas estão com o microfone aberto. Nesse momento que estava só o Felipe, a Evelyn e eu, eles conseguiram me ouvir claramente. As pessoas estão deixando o microfone aberto. Agora eu tô ouvindo bem. Também ouço bem agora. Tá? Fechem os microfones, por favor. Tudo bem até aqui, Voltei. gente? Voltei, tô te ouvindo. Fechem os microfones, por favor. Ô, Val, você consegue ver minha tela? Tá tudo preto. Tá, espera um pouquinho para ver se vai chegar aí para você. Alguém já consegue ver minha tela? Ô, Felipe, você consegue ver minha tela? Tá tudo preto, só com a setinha do mouse. Pra mim também tá tudo preto. Meu Deus, que difícil que tá hoje. Espera um pouquinho, gente. Para mim, tudo preto também. Ou você fica com a tela toda preta, ou você volta para a conferência de vídeo. Apareceu alguma coisa aqui, peraí. Traumatismos abdominais. Sumiu. Para mim continua preto. Ninguém consegue ver a imagem? Não. Eu também não. Para mim aparece a tela compartilhada com vocês. Tá como se vocês estão conseguindo ver minha tela. Pra gente só Não, sai. professora, você está na tela preta. Agora dá para ver o mouse de canto e não está na tela compartilhada. Não, eu sei, Wallace, eu tô falando que para mim tá normal. Para mim aparece como se a minha tela tá compartilhando com vocês. Então pode ser algum problema da ferramenta. Tá ruim assim. Porque para mim aparece normal. Eu compartilhei, ó, vou voltar lá na minha imagem com vocês, ó. Vocês conseguem Isso, ver? agora voltou. Mas, Ok. professora, se você conseguir dar uma explicação para a gente só na imagem, com você na imagem, sem ficar travando, é melhor do que você tentar colocar slide e ficar travando toda hora. Mas vocês falaram que continua travando com a minha imagem, não foi isso? Não, se você, quando você fica só
sem tentar ficar colocando um slide, sem tentar ficar ajeitando, ainda dá para te ouvir. Aí a gente tira a dúvida com a senhora, pelo menos, né? Tudo bem, gente? Dá pra gente abrir o slide aqui em casa, tipo, cada um na sua casa, e você vai explicando também, dá. A gente vai acompanhando com o arquivo. Professora, se você puder mandar, talvez, no WhatsApp, aí todo mundo consegue abrir no celular ou no computador. Ô, Evelyn, você consegue fazer isso para mim, por favor? Se tiver em Mandar PDF. a aula lá? É? Se tiver em PTX, eu converto para PDF e mando no grupo. Beleza. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. A gente já perdeu bastante tempo tentando arrumar aqui. Então, vocês conseguem me ver agora? Sim. Pessoal, então, dos slides, continuando o que eu estava falando, e vou só reforçar o que eu falei semana passada. Sempre que a gente tem qualquer paciente, né, independente se ele é grave, independente se ele não é tão grave, eu preciso fazer a minha sistematização do atendimento de enfermagem. E aí isso inclui, né, diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem. Então, para quem chegou depois, o estudo de caso que eu estava falando para vocês, que eu deixei lá para atividade, ele pede exatamente isso, para vocês colocarem, se eu não me engano, 5 diagnósticos de enfermagem e 5 intervenções. Então, esse slide que eu estava lendo para vocês, ele fala exatamente sobre isso, né? Os diagnósticos de enfermagem de um paciente com trauma abdominal e quais seriam as minhas intervenções de enfermagem. Deu para entender? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, eu vou lendo aqui, qualquer coisa vocês vão tirando as dúvidas, tá bom? Pessoal, conseguem me ouvir? Sim, dá para te ouvir. Sim. Então, olha, métodos diagnósticos, trauma abdominal, são exames laboratoriais. Professora, ficou baixo. Gente, para mim tá normal. Mas alguém tá achando baixo? Aí, melhorou. Eu acho que é quando você mim vira tá o baixo rosto. também. alguma coisa. Para mim também tá bem baixo. Mas é porque nesse momento que vocês estão falando, todos os microfones estão abertos. Ó, fechem todos os microfones. Agora, só a Evelyn tá me ouvindo? Só a Evelyn responde. Evelyn, tá baixo? Não, para mim tá bom. Toda aula sua eu preparo o fone de ouvido, porque assim o áudio fica alto. Mas sem fone não tem como ficar alto. Pessoal, vocês que estão falando que tá baixo, vocês puseram fone de ouvido? Não, eu tô assistindo pelo celular. Não, eu não tô com fone de ouvido conectado, não. Então, Eu tô com fone. Tá, então põe o fone de ouvido, por favor. Professor, eu tô com o fone e tá ótimo no fone. Aí, tá vendo? O Felipe falou que tá com fone e o dele tá ótimo. Então, quem tá escutando baixo, por favor, põe o fone de ouvido. Bom, eu vou dar continuidade aqui, tá? Eu vou pegar um fone para colocar, só um minuto. Precisa fazer os exames de sangue, né? Ureia, creatinina, sódio, potássio, amilase, hemograma, coagulograma, glicemia. E fazer os exames de imagem, que aí a gente entra com raio-x, raio-x de abdômen, ultrassonografia, tomografia, bem como exames de laparoscopia e lavagem peritoneal para diagnóstico. Então, sempre que eu falo de trauma abdominal, eu não posso esquecer dessa necessidade, né, de pedir, do médico pedir esses exames, da minha equipe colher esses exames e eu correr atrás desses exames o mais rápido possível, para que o meu paciente, então, ele tenha um diagnóstico. E aí, como eu falei agora no slide anterior, né, que eu falei sobre
a lavagem peritoneal. Então, o que é a lavagem peritoneal, né? Na verdade, a lavagem peritoneal ela é um procedimento médico, né? Um procedimento invasivo, que é utilizado predominantemente no trauma abdominal. Então, qual é o objetivo? É detectar lesões, né, de vísceras abdominais em pacientes, tanto nos pacientes instáveis hemodinamicamente, por outro tipo de trauma, como a suspeita de trauma abdominal, como um paciente que já chega realmente com diagnóstico de trauma abdominal. E aí o lavado peritoneal ele é usado para o diagnóstico. Então, é um método atualmente utilizado no diagnóstico de lesões. Esse método, ele pode ser usado tanto em traumatismos abdominais fechados, quanto em ferimentos penetrantes por arma branca, com violação de aponeurose, né? A aponeurose, quando eu falo de aponeurose, eu estou falando ou aponeurose, ou talvez vocês escutem aponevroses, que é a mesma coisa. Que, na verdade, o que elas são, né? Elas são membranas achatadinhas, né? Que parecem tendões e elas recobrem a musculatura abdominal, né? Elas recobrem os ossos do tórax, os ossos da caixa torácica, para proteger esses membros. Então, é isso que a gente chama de aponeurose, né? Então, sendo contraindicado nos ferimentos por projéteis de armas de fogo. Então, toda vez que a gente falar de lavado peritoneal, a gente tem que lembrar que ele pode ser feito, né, como método diagnóstico, mas ele não pode ser feito como um método diagnóstico para arma de fogo, né, porque se o projétil estiver lá, eu posso ter uma situação bem pior do que o paciente já está. Então, eu utilizo ele em traumatismos abdominais, bateu no guidão, né, bateu contra uma árvore ou arma branca. Deu para entender, gente, a questão do lavado peritoneal? Deu sim, já fiz as minhas anotações aqui também. Tá. E conseguiram me ouvir bem, né? Sim. Pessoal, sim, coloquei o fone de ouvido, ficou muito bom. Pessoal, sim, tô te ouvindo. Eu tinha falado isso na primeira aula, para vocês porem o fone de ouvido. Hoje eu achei que vocês estavam com o fone de ouvido. Se vocês não põem o fone de ouvido, como são muitos alunos, acaba ficando muito distante, e aí acaba acontecendo o que aconteceu agora. Então, assim, sempre nas nossas aulas, ponham o fone de ouvido, certo? Combinado? Combinado. Ok. Ok. Então, gente, assim, falando do lavado peritoneal, né? Ela é como se fosse uma mini laparotomia. Ela serve para explorar, né, o que está ali dentro, descobrir o que está ali dentro, para entrar, então, com uma intervenção. Ela serve para investigar o que tem dentro daquele abdômen do paciente, né? E como que vai poder tratar aquele tipo de lesão. E aí, no momento que você faz uma lavagem peritoneal, você já avalia, né, se tem alguma lesão grave, você avalia se tem algum tipo de hemorragia intraperitoneal. Se eu tenho uma hemorragia intraperitoneal, né, se quando o médico faz o lavado peritoneal, ele encontra alguma coisa diferente ali, então ele encontra, por exemplo, uma hemorragia, significa que o exame é positivo. E aí, se o exame é positivo, é indicado fazer uma laparotomia exploradora. Tem um vídeo que está nos slides que eu mandei para vocês, o link do livro, que mostra o vídeo da laparotomia, do lavado peritoneal, para vocês verem como que ele funciona, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha lá depois, por favor. Então, qual que é a indicação, né? Exame físico abdominal com interpretação duvidosa. Então, eu faço o exame físico, eu não tenho muita certeza na ausculta, se eu estou conseguindo ouvir os ruídos hidroaéreos. Na palpação, eu não tenho muita certeza ali, né? O que eu estou palpando, tem alguma massa diferente, um abaulamento. E eu não consigo, como é um trauma fechado, eu não consigo imaginar o que está causando aquilo.
Então, o indicado é o lavado peritoneal para a gente fazer esse diagnóstico. Um exame físico abdominal não confiável, a impossibilidade também de um segmento clínico. Eu não sei o que é. Então, se eu não sei o que é, eu não tenho como dar continuidade ao meu atendimento a esse paciente. Então, aí se indica, então, o lavado peritoneal. Então, depois dê uma olhadinha nesse vídeo que explica bonitinho como que é feito esse lavado peritoneal, tá bom? E aí, então, falando do tratamento pré-hospitalar, né? Então, no local do acidente, os cuidados universais devem ser tomados. As prioridades no atendimento inicial do doente com traumatismo abdominal fechado são as mesmas do paciente politraumatizado, normal. Uma vez que no local do acidente não é possível excluir as visões extra-abdominais. Então, é tudo que nós conversamos aqui, desde o primeiro trauma que nós falamos. Então, você chegou na cena do acidente, você vai fazer os primeiros socorros daquele paciente. Porque a gente não consegue, olhando para o paciente, imaginar o que ele tem. A gente consegue avaliar uma escala de coma de Glasgow, uma escala de dor, né? Mas a gente não tem nenhum resultado de exame, nenhum exame por imagem, para a gente ter certeza qual tipo de trauma que aquele paciente apresenta. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Avaliar se o paciente está consciente, se está inconsciente, chamar o paciente, né? Ver se ele responde para mim, fazer, então, a estabilização da coluna cervical, verificar a respiração, né? Tudo que é indicado para os outros traumas é indicado para esse também. E uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado são os sinais de choque, principalmente choque hipovolêmico, que a gente também falou um pouquinho sobre isso no TCE. O que eu gostaria de pedir para vocês, e aí eu peço que vocês estudem isso até para a prova, e que vocês mandem para mim, aí eu quero que seja individual, é que vocês pesquisem sobre os tipos de choque. Choque hipovolêmico, choque hemorrágico, choque cardiogênico, choque neurológico. Eu quero que vocês vejam para mim os tipos de choques, descrevam para mim e mandem no AVA. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Ok. Eu vou pedir isso em prova, tá? Então, eu quero que vocês estudem, por favor. Pessoal, Pode deixar. E aí, eu falando, então, né, do atendimento pré-hospitalar, então, os cuidados com as vias aéreas, com a estabilização da coluna, uma boa ventilação, né? Se o paciente estiver com ferimento penetrante, então, o paciente, ele recebeu uma facada abdominal. Eu posso tirar essa faca? Não posso. Então, eu faço uma coisa que chama empalamento, ou seja, eu não movimento, não tiro aquela faca, então eu só faço um curativo em que essa faca ela não fique balançando ou que ela não saia. Essa faca ela só pode ser retirada na cirurgia, dentro do hospital, porque senão aí sim esse paciente pode morrer de um choque hipovolêmico, principalmente dependendo da região que ele pegou no abdômen. Então, eu faço um empalamento, né, nesse material, para esse material não ficar se movendo, esse material não sair, não cair, até esse paciente chegar no hospital. Deu para entender? Sim. Ok. E aí, gente, também tem o tratamento, né, desse paciente intra-hospitalar. Porque quando eu penso no atendimento desse paciente pré-hospitalar, é tudo que a gente vai fazer para todos os outros, né? O passo a passo para todos os outros. Quando eu falo de um tratamento intra-abdominal, de um tratamento intra-hospitalar, eu tenho tudo que é necessário lá dentro, né? Então, é muito mais fácil nesse momento eu cuidar desse paciente, independente do trauma que ele tenha, porque lá eu tenho tomografia, lá eu tenho raio-x, lá eu tenho laboratório. Então, do tratamento intra-hospitalar, o diagnóstico do tratamento inicial no hospital deve ocorrer, né, concomitantemente. Então, deve-se enfatizar as informações detalhadas no mecanismo do trauma, associadas a um exame físico bem minucioso, procedimentos fundamentais para a decisão terapêutica. Então, na hora que esse paciente chega, tanto o médico está fazendo
a avaliação clínica dele, como eu também vou estar fazendo a minha avaliação de enfermagem. Então, principalmente quando eu falo de sala de emergência, as equipes trabalham muito juntas lá dentro. Então, quando o médico está conversando com o paciente, eu consigo ir avaliando, então, questão neurológica, já ir fazendo uma escala de coma de Glasgow, né? Se o médico já está fazendo a escala de coma de Glasgow, eu posso estar falando com esse paciente para ajudar, né, com a avaliação, com a pontuação. Então, as pessoas trabalham muito juntas quando a gente fala de atendimento de urgência e emergência. Uma ajuda a outra para que a gente consiga ter uma decisão terapêutica, né, o mais rápido possível, para que esse paciente não sofra as consequências depois. Porque cada segundo que eu perco numa decisão terapêutica, a sobrevida desse paciente diminui. Conseguiram entender, gente? Sim. Sim. Ok, gente. Então, os ferimentos penetrantes, né, tipo faca, lança, eles são fáceis de identificar. Então, é o que eu falei lá no início. Vocês não vão ficar na dúvida, por exemplo, se esse paciente ele tem um trauma de abdômen ou não. Porque mesmo que ele tenha um TCE associado, ou um trauma de tórax associado, eu estou vendo o trauma de abdômen desse paciente. Eu estou vendo que ele tem uma faca introduzida no abdômen. Eu estou vendo que ele tem uma lança no abdômen. Então, por mais que ele tenha outro trauma, eu sei que é associado a ter um trauma de abdômen. O que dificulta, na verdade, o diagnóstico é na decisão da cirurgia, da laparotomia. Porque às vezes eu tenho outros traumas também que precisam serem tratados imediatamente. Então, e por isso que no slide anterior eu falei que é necessário um exame físico aprofundado, minucioso desse paciente, porque eu avalio ele como um todo, não só como aquela região da faca, aquele ferimento penetrante que estava lá, mas ele como um todo. Como que ele está de nível de consciência, né? Precisa ir para a cirurgia já ou não? Dá para eu fazer uma tomografia antes? Né? Como que esse paciente está no geral, para eu poder ter uma decisão terapêutica melhor, né? Avaliar essa vítima. Toda vez que eu vou avaliar uma vítima de trauma, eu tenho, principalmente falando de trauma abdominal, eu tenho que fazer uma avaliação de traumatismo, se ele é aberto ou se ele é fechado, né? Isso vai facilitar a minha decisão terapêutica, porque eu vou ter um detalhamento do mecanismo de ação daquele trauma. Se eu tenho um trauma aberto, eu já sei que foi por uma facada, eu já sei que foi por uma lança, eu sei, né, o que ocasionou aquela evisceração, enfim. Se eu tenho um trauma de abdômen fechado, aí é mais difícil, porque ele pode ter várias outras coisas associadas e ele está fechado, não estou vendo, não sei se realmente. Agora, eu não estou Professora, conseguindo te sua voz entender, tá começou a dar cortando interferência bastante. de novo. Né? Você fazer. Pessoal, Oi, fechem os microfones de vocês. professora, sua imagem está travada e Uau, não dá para entender. se fecha o seu microfone. Não estou ouvindo. Val, fecha o seu microfone. O meu está fechado. Todos os microfones, por favor, todos. Agora eu quero que, por favor, a equipe fale para mim se ela consegue me ouvir. Val, Professora, eu consigo ouvir cortado. Eu entendi que você falou meu nome e se eu consigo te ouvir, mais nada. Agora, aí o resto que você falou saiu tudo cortado. Isso é a imagem travando.
Pessoal, eu não sei então o que fazer, porque eu já iniciei. Eu vou finalizar a nossa aula. Finalizem aí no de vocês também. E a gente põe o resto dos slides aqui pelo WhatsApp. Então eu peço que todo mundo desligue a conexão, porque se eu tenho alguém da Anhanguera vendo a nossa aula, vai parecer que a gente não está tendo a aula. Tá bom? Então todo mundo sai agora, que eu também vou sair, e a aula continua pelo WhatsApp. Ok.